tranquilo? Estou aqui mais uma vez para dar uma dica, né, para aquele quadro do canal, Dicas do Snow. Então, já aproveitando, se você quer alguma dica, quer que eu fale sobre algum assunto específico, não sobre um produto, mas sim sobre um assunto envolvendo estética automotiva, você deixa aqui embaixo nos seus comentários que eu farei um vídeo aí explicando ou falando sobre esse assunto que você pediu. Bom, mas o que eu queria falar hoje para vocês é a respeito de carros antigos. Muita gente me pede dicas a respeito de carro antigo. Como eu faço muito carro antigo, né, muitos clientes meus são proprietários de carros antigos, então eu tenho uma bagagem bem extensa para poder falar para vocês a respeito de carros antigos. E o pessoal que quer fazer carro antigo, ou de repente vai pegar um carro antigo para fazer, tem um certo medo de pegar esses carros, de fazer um trabalho nesses carros, justamente por ser um carro antigo, por de repente ter uma pintura mais antiga também, e sempre quer saber os cuidados que são necessários aí para se trabalhar em cima de um carro antigo. Bom, o que eu posso falar para vocês é o seguinte: muito cuidado, pois você tem aí carros, claro, são poucos ainda que ainda tem, mas alguns carros ainda permanecem com as pinturas originais, mas muitos já passaram por algum tipo de reforma ou restauração. E o que a gente tem que tomar cuidado é de que forma foi feita essa pintura, né, essa repintura, essa restauração ou essa reforma, a quantidade de material que foi colocado em cima da chapa do carro, né, da lataria do veículo, e se o profissional que fez essa aplicação dessa tinta colocou camadas suficientes para ser feito um polimento. Muitas vezes as pessoas falam, mas e o medidor de espessura? Vai ajudar? Vai ajudar, mas muitas vezes muitos profissionais ainda não têm medidor de espessura ou até não sabem como utilizá-lo. Muita atenção quando você for fazer um carro antigo, e a gente vai usar esse carro que está aqui hoje como exemplo, é um Karmann Ghia TC. Esse carro aqui é de um único dono, está na família aí há muitos anos. Esse carro passou aí por uma repintura, porém existem nele alguns defeitos que são muito profundos para fazer um lixamento, para tentar fazer uma remoção, um polimento mais agressivo. E ao analisar o veículo, eu já tinha percebido que algumas partes dele já estavam aí com, digamos, o prime exposto, né? Ou seja, já tinha sido pelado num polimento aí mal realizado. Então vamos dar uma olhada no carro. Primeira coisa que você tem que observar quando esse carro vem para você para fazer um orçamento, tá? Primeira coisa, o carro tem que estar limpo. Não pode estar sujo, não pode estar empoeirado, porque isso aí dificulta a visualização. Mesma coisa, luz. Tem que ter luz no ambiente onde você vai fazer a avaliação. Não tem luz? Leva uma lanterna para você poder avaliar o carro de uma forma mais eficiente. Bom, primeira coisa que você vai observar são as quinas do carro. Se já não estão peladas, né? Ou sem tintas. Por exemplo, nesse carro aqui, a gente vai dar uma olhada lá do outro lado. Já vou observar aqui, ó, o carro já veio com as quinas do porta-mala, da tampa do compartimento do motor, na verdade, sem tinta. A mesma coisa nesse friso aqui, ó. Ele já tem um sinal aí que foi feito provavelmente um polimento ou alguma coisa assim, e já começou a abrir, tá? Observar também manchas na superfície, né? Mancha mais escura ou um tom mais claro, para ver se já não está abrindo essa tinta, né? Volto a falar, você não tem como afirmar, você não vai ter como afirmar 100% se esse carro está com a pintura mais grossa ou mais fina, a não ser, claro, voltando a falar aqui, que você tem aí um medidor de espessura. Lembrando que os medidores mais comuns, eles medem a camada total, né? Ou seja, desde a parte da chapa lá embaixo até a tinta lá em cima, tinta ou verniz. O problema é que ele vai medir junto à massa plástica, né? Então, a massa plástica passa a ser, para o medidor de espessura, digamos assim, uma camada, né, de substrato ali, onde você teoricamente poderia polir. Mas então tem que ficar muito esperto com isso. Outra coisa, vai fazer um carro antigo, verifica a necessidade de desmontar braço de limpador, esguicho, retrovisores, antena, fazer um isolamento, ver se tem algum emblema. Aqui atrás a gente removeu os emblemas para poder fazer o polimento desse carro. O único que eu não removi foi esse, por estar aparafusado
E o parafuso mostrou aí uma certa dificuldade na remoção dele, então eu prefiro não forçar. Eu isolei bem e fiz o polimento. Por exemplo, você observa o capricho do pintor quando ele coloca o símbolo e a tinta ainda estava fresca. Ó. Então você vê as marcas profundas aqui, marcas que não vão sair. Não é que não vão sair, mas se eu tentar lixar isso aqui, muito provavelmente essa pintura vai abrir. Uma coisa que eu bato sempre na tecla, serve tanto para carro antigo quanto para carro mais novo. A nossa função é de preservação, tá? Correção e preservação. Mas a correção só pode existir se ela não bater de frente com a preservação. Então nesse caso aqui, ou outros casos que você possa encontrar aí, de um carro mais novo, enfim, você tem que pesar na balança se aquele risco que você vai tentar remover no lixamento ou no polimento não vai diminuir muito a camada de tinta do carro e no futuro próximo aí pode até vir a abrir, né? Se um outro profissional pegar esse carro ou até mesmo você. Esse cliente acabar retornando aí para você para fazer um outro polimento, uma correção, alguma coisa assim, e quando você passar a máquina ali naquela mesma situação, a tinta não acabar abrindo. Então isso você está correndo como eu falo, você vai estar correndo um risco desnecessário. Então observe bem isso, tá? Veja até que ponto vale a pena você forçar a pintura para fazer uma remoção de um defeito. Claro que é muito importante, como eu falei aqui no início do vídeo, fazer uma avaliação prévia do veículo, mostrar para o cliente aqueles pontos que podem ter algum tipo de problema, ou que você de repente pode não forçar ali para fazer a remoção. Então explicar para ele o porquê que você não vai fazer aquilo, para que você tenha aí esse cliente por um bom período aí na sua vida, né? Como eu falo, é muito fácil você vender um serviço caro, mas o mais difícil é você manter um cliente aí por 10, 15 anos junto a você, aí, trazendo para você outros serviços também. A gente tem que lembrar que o cliente só não tem só um carro, ele tem amigos que ele pode indicar, ele tem o carro da família, outros carros da família, enfim. Então, às vezes você querer provar para si mesmo que é um bom profissional e que vai remover aquele risco, pode levar você aí a perder um cliente, ou até mesmo danificar o carro de um cliente e no futuro aí acabar tendo problemas, ok? Então essa é a dica que eu queria dar para vocês, tá? Na parte de correção de pintura, é a mesma coisa que um carro normal, tá? Um carro mais novo. Às vezes você vai pegar aí uma tinta mais chata, no caso aqui desse carro aqui, uma pintura PU, ou seja, ela não tem verniz, é monocamada que a gente chama. É um pouquinho mais chato de trabalhar, as boinas vão sujar, no caso aqui as boinas ficaram vermelhas, né, e vão ficar aí por um bom tempo, mesmo a gente fazendo uma limpeza, mas ainda vai ficar aquele tom avermelhado. Fora isso, não tem problema nenhum. Muita gente às vezes fica com medo de fazer um polimento no carro antigo, porque as boinas acabam sujando, mas não tem perigo nenhum, tá? Fazendo o trabalho de forma correta, não exigindo demais da pintura, né? Sem saber o que está ali por baixo, o que está escondido ali por baixo, você não vai ter problema nenhum, pelo contrário, você vai ter um carro aí com um brilho bacana, como esse aqui. Esse carro aqui, no caso, foi feito um polimento correcional, né? A gente tentou corrigir o máximo de defeitos que podia no carro, ele estava muito riscado. Esse cliente aqui faz muita lavagem a seco, ele mesmo faz a lavagem a seco do veículo. Então ele trouxe para mim para quê? Para fazer essa correção de pintura e aplicar uma proteção no carro, uma proteção de longa duração. No caso a gente escolheu aqui o H7, seria mais indicado aqui para essa situação. Então o brilho é esse que vocês estão vendo aí, tá? Ficou um brilho muito encorpado, ficou a pintura rejuvenesceu muito do que era quando chegou esse carro. Fizemos aí um tratamento dos cromados, ainda falta fazer limpeza de vidros, vou fazer uma hidratação nas borrachas do pneu, né? Vamos usar aí Black Magic da Soft, que é um produto que vai deixar o pneu com aparência de nova, porém um brilho seco, né? Um brilho acetinado, porque o cliente também não gosta daquele brilho molhado, engordurado aí dos produtos que normalmente são vendidos no mercado, tá? Então,
galera, é isso que eu queria mostrar para vocês. Mais um pouquinho aí do carro, tá? Tem defeitos sim, se você procurar, você acaba encontrando defeitos nessa pintura. Mas é aquilo que eu falo, não adianta nada eu querer tirar um defeito e acabar provocando um problema muito maior num veículo desse. Como eu falei no início do vídeo, é um Karmann Ghia, mas é um Karmann Ghia TC, ou seja, na minha opinião, é mais raro ainda do que o próprio Karmann Ghia, essa versão aqui. Um veículo aí que é o único dono, então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de executar um serviço desse tipo aqui. Claro que na higienização também, esse carro também foi feito uma higienização interna, foi feita a limpeza de todos os corvinhos, né, da interna do carro, foi feito a limpeza de painel, aquele revestimento de borracha que tem no assoalho, enfim, também exigem os cuidados, né, para não quebrar nada, para não manchar, para não estragar, enfim, tá? Então é isso que eu queria passar para vocês, espero que vocês tenham aproveitado essa dica aí. A hora que aparecer um carro antigo aí para vocês fazerem, vocês já sabem como proceder, ok? Então, um abraço aí para vocês e sucesso!